Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Antes de começar o vídeo, aproveita, curte o canal, comenta, compartilha com seu amigo e se inscreve se você não é inscrito para nos ajudar a crescer e a alcançar mais vidas em prol do reino de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse devocional, por mais um dia. Senhor, nos dá sabedoria da nossa mente, Deus, abre nossos olhos, nossos ouvidos, alcança a minha vida, a Lucas e a vida das pessoas que vão através desse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, amém. A gente vai ler Gênesis 31 e 32, leia aí completo na sua casa. Ou na descrição do vídeo. Não, melhor ler na sua Bíblia, de papel, tá? Pra você não perder o costume, porque isso aqui é uma preciosidade. Então leia aí na sua Bíblia, a não ser que seja, né, um momento que você não esteja realmente com a sua Bíblia. Às vezes tá dentro do ônibus, tá indo pro trabalho e tudo. Aí você lê aí no seu celular. Mas aí leia aí completos, mas eu vou ler aqui o 32. Mas só para recapitular, Jacó, no 31, Jacó ele foge de Labão, porque ali ele está sendo o tempo todo enganado por Labão. E Deus ele fala com Jacó para ele voltar para a casa da sua parentela. E aí no 31 continua que Labão persegue Jacó, porque Jacó foge dele, né? Só que eles fazem um acordo, então fica tudo bem entre eles. E aí no 32... Jacó ele se prepara para se encontrar com Esaú e ali ele se enche de medo, né? Ele foi tomado de angústia, diz no versículo 7, 32, 7. Porque ele diz, né? Jacó também seguiu seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz o teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Isso que eu li, desculpa, eu não falei, foi do 1 ao 6. E aí no 7 diz que Jacó se encheu de medo e foi tomado de angústia, porque os mensageiros disseram que Esaú estava indo ao encontro de Jacó com 400 homens. Então o texto continua dizendo que Jacó teve medo, né, dele atacar a sua família. Mas aí no 9 diz: Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: Volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e de lealdade com que trataste teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livre-me, rogo-te das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. E aí... Desculpa, só para não perder aqui. Aqui ele fala, ele mesmo, Deus falando para ele: Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela e eu estarei com você. Lá tá falando que ele teve medo, né? Esse texto que você tá falando que ele teve medo, né? Então eu acho que é normal, né? É normal. A gente ter medo de vez em quando. E aí, pulando lá pro 22, o título diz: Jacó luta com Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de pastagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta.
Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da sua coxa. Então é nesse texto aqui que eu quero focar, né? O 24, né, diz que ele passou ali a sua esposa naquele rio, as suas esposas, os seus servos, né, e os seus bens. E ele ficou sozinho. É engraçado, né, que muitas das vezes nós vamos ficar sozinhos. Nós vamos ficar sozinhos. Mesmo que tenhamos as pessoas mais próximas, né? Sim. Até nosso esposo, a nossa esposa, a gente vai ficar sozinho, a gente vai ficar sozinho entre aspas, né? Porque tá se sentindo sozinho, não? Não. Ele vai ficar somente... Ele ficou naquele momento, ele teve um encontro com Deus. Então vai ter momentos na vida que a gente vai estar somente com Deus, porque você precisa desse momento com Deus. E aí, continuando, dizem... E é sozinho. E aí diz: Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Apesar de todos os erros de Jacó, né, que ele acabou enganando seu pai, né, junto ali com a sua mãe, e ele teve, né, a sua colheita, né, sua penitência, sua colheita, Labão, né, deixou ali bem claro, né, na vida dele. E apesar de tudo isso, né, Deus esteve com ele, porque é assim, né, a gente faz as coisas erradas, a gente paga por isso, mas não é por isso que Deus vai nos deixar sozinhos, sim, né? Deus, ele tá ali do lado a lado conosco, mas não é por isso que também não vamos deixar de pagar. Mas olha, porque foi durante essa colheita dele, durou 20 anos. Foram 14 das meninas, mais 6 do rebanho. 20 anos ele colheu ali a maldade que ele fez, né? Então, quer dizer, mas é engraçado que ele mesmo com os erros deles, Jacó, ele foi um exemplo. Ele foi um exemplo, porque ele mostrou que ele é persistente. Sim. Ele é muito persistente. E primeiramente, no 9 aqui no 32, ele orou. Antes de se encontrar com o irmão dele, o que ele fez? Ele orou. Ele se angustiou e orou. Então ele já sabia que antes de tudo isso ele tinha que orar. Sim, e ali se encontrando na frente de tudo. E ali se encontrando com Deus, ele persistiu. Ele foi uma pessoa persistente. Então muitas das vezes a gente tem que persistir, né? A gente tem que persistir. E ele é um exemplo disso. Sim. E ali diz, né, que então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Jacó é uma pessoa que gosta de bênçãos, né? E aí muitas das vezes isso parece ruim, mas como não gostar de bênçãos, né? Sim. Deus é o nosso Pai. E nós temos que almejar bênçãos, né? A presença de Deus é uma bênção. E eu acho que era isso que ele necessitava. Naquele momento, da presença de Deus. Exatamente. Eu preciso dessa bênção, da sua presença. Porque o que era essa bênção? O que era isso? A bênção de Deus? Pra ele era tudo. Tá, mas o que era esse significado, essa bênção? Era a presença de Deus. Ah, sim, sim. Pra ele conseguir passar por isso, pra chegar lá e dar tudo certo com o irmão dele. Sim. E foi o que aconteceu adiante, depois a gente vai ver, né? Então, o que a gente necessita é isso, é a presença de Deus. Ele orou, ele se encontrou com Deus e ele necessitou dessa presença. Ele falou: não, você não vai sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar.
né? E ele foi Bem persistente. persistente. Né? E aí o homem, né, que estava ali, eu acredito que em forma de o anjo do Senhor, né, que era, como é que se diz? Teofania. Teofania, né, que é forma de Deus? Que Né? diz? É Deus em forma de um homem. De um homem. Mas e a teofania que representa alguém. Então, tipo, se você Representa fosse ver Deus então. em teofania, podia ser da sua irmã, da sua mãe, da sua prima. Então ele sabia que representava Deus. Sim. E ali no 27 ele diz, né? Tem até historiadores que falam que possivelmente ele estava vendo Esaú. Por isso que ele se empenhou em lutar a noite inteira. Isso pode ser que estudiosos dizem. e historiadores, né? E aí no 27... Que tinha a forma de um homem, a gente já sabe. Sim. Mas nunca, a gente não vai saber se era Labão, se ele via Labão, se ele via Esaú. Ou se era só um homem. Ou se era só um homem aleatório. E o homem me perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. E é engraçado que eu fui pesquisar o significado de Jacó. Porque... o Lucas estava dizendo aqui que Jacó significava o enganador. Aqui, ou suplantador. E aí eu vi que estava lá escrito no Google, suplantador. Ah, não acredito que você Não é que eu duvidei. Não duvidei. Não, é os dois sentidos. Só que suplantador quer dizer aquele que quer tomar o lugar do outro. Sim. Então Deus, ele mudou esse cativeiro na vida de Jacó. Eu ia falar Abraão. Na vida de Jacó. Ele praticamente disse, você não vai mais ter isso na sua vida. Você já não vai mais querer tomar o lugar do outro. Você já não vai levar esse legado com você. Sim. De querer estar no lugar do outro, né? Porque ele quis ser o irmão dele. Ele quis a primogenitura, né? Ele saiu da barriga da mãe segurando o calcanhar do irmão. Sim. Né? E teve que enganar o pai. Então, quer dizer, né? Toda uma história ruim. Sim. Né? Todo então, contexto mal. Mas não, Deus mudou esse cativeiro. E aí ele disse, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. E Israel quer dizer o quê? Aquele que prevalece. Que luta com Deus. E né? que luta Israel com Deus. Significa ele luta com Deus. E aquele que prevalece. Sim. Então ele mudou o cativeiro de Jacó, que não é mais Jacó, agora é Israel. E Deus é o único que muda caráter. Então, mas aí teve um motivo para Deus fazer isso, né? Sim, toda essa situação, né? Não, mas aqui o homem pergunta para ele, como você se chama? Ele, sendo Jacó, ele poderia ter falado assim, sei lá, eu me chamo Noé. Mas não, ele foi totalmente sincero. Ele estava disposto... né? Provavelmente ele estava disposto a querer ser melhor. Sim. Então ele entregou para Deus tudo o que Deus queria dele, a sinceridade. A partir do momento que ele foi sincero, Deus transformou o caráter dele. Sim. Então Deus, ele é o Deus que muda caráter, né? Exatamente. Muda histórias. Ele é o único que faz isso na vida da gente. E aí continua aqui, né? Prosseguiu Jacó, peço que digas teu nome, mas ele respondeu, porque perguntas o meu nome e eu abençoo ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Isso é muito privilégio, isso é um privilégio maravilhoso. Sim. Que um dia nós tenhamos esse privilégio de ver Deus face a face, né? Não só no céu, mas aqui nessa terra. Sim. Porque isso é um privilégio, né? Uma experiência, isso era uma experiência, mas ali já estava criando uma intimidade com Deus, né? Isso é um privilégio gigantesco. Não tem nem... Eu acho que só ele e Moisés... Que viu assim... Que viu Deus face a face. Rapaz, Que diz essa palavra, vi Deus face a face. Sim, só eles dois. Eu acho que só eles dois. E ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. Eu acho que ele nunca mais esqueceu que viu Deus face a face. Eu acho que nunca mais, porque todo dia... evento traumatizante. Não, traumatizante não. Eu acho que aquela dor... Não, gerou um trauma, porque ele gerou ficou um trauma, né? mas aquela dor, eu acho que trazia um momento bom pra ele. Talvez. Porque aquele dia, ele viu Deus e Deus o abençoou. Sim. E eu acredito que a partir daquele momento, ele levou a presença de Deus pra sempre. Né? Então, eu acho que todo dia ele acordava e sentia aquela dor e pensava, Deus me abençoou. Eu vi Deus face a face, né? Então, muitas das vezes, a gente passa por traumas, por dores, mas que vai, né, trazer
boas experiências, Às vezes né? por isso que Nos transformar. às vezes por isso que José realmente era diferente, né? Porque ele viu o pai mancando todo dia e falou, o quê? Eu não vou fazer nada errado não. Eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Eu acho que Jacó, apesar de todas as coisas, de toda a sua história, ele é um grande exemplo de persistência. Ele fez um voto com Deus. Saúde. Ele fez um voto com Deus e esse voto aconteceu, né? Sim. Deus mostrou que realmente era Ficou na vida dele. perpetuado, Então, Deus mostrou que realmente era na vida dele. E mais pra frente, Deus cumpre na vida dele, né, a promessa. E eu acredito que ele carregou a presença de Deus, aquela bênção por toda E a foi sua pra vida. sempre, né? Perpetuou mesmo a memória dele, né? Porque dali pra frente, todo mundo que vai se referir a Deus, ou sempre que Deus vai falar com alguém, como fala com Moisés, Deus fala assim, eu sou o Deus de seu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Então, muitas das vezes você pode até pensar, nossa, mas eu sou um mentiroso, mas eu já fiz tanta coisa errada, será que tem jeito pra mim? Olha a vida de Jacó, né? E de tantos outros personagens da Bíblia. Mas eu vou mais fundo nessa, Bruna. Às vezes as pessoas falam assim, quando eu recebo o convite de ir para a igreja, não vai porque ainda fuma, porque ainda bebe. Fala, não, quando eu parar com tudo isso, eu vou. Mas é justamente ao contrário. Deus quer que a pessoa venha exatamente como ela está. Porque quem vai fazer essa transformação é Ele. Né? Porque se você tiver 100%, você não precisa de Deus. E ninguém pode ser 100%, porque a gente inclusive repetiu ontem o texto que está lá acho que no capítulo 6, né, que a gente falou, que a carne desde menino já pensa pro mal. Então nunca você vai ser perfeito para ir sozinho. Então a gente precisa de Deus o tempo todo. Todos nós precisamos. Né? A gente nunca vai ser justo, nunca vai ser perfeito. É verdade. Então a palavra é bem clara aqui. Vem do jeito que está e eu te transformarei. Porque ele muda caráter. Deus, ele muda. Então, Jacó era a prova viva disso. Hã? Jacó era a prova viva disso. Então, pegue essa história como exemplo e peça uma mudança na sua vida. Porque Deus, ele faz. Deus, ele transforma caráter, ele transforma a história, ele muda todo um cativeiro. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra. Mais uma vez, Senhor, obrigada, Senhor, por falar conosco, Deus. Senhor, nossos passos, Pai, nossos lábios, alcança a nossos vida, olhos Senhor, que venha, Senhor, espirituais. entrar nos Senhor, corações, Senhor, essa mensagem venha alcançar, Senhor, as pessoas mais distantes que nem podemos imaginar, como já tem alcançado. Em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, filho, Senhor, requeriu a sua presença. Transforma, Pai, ela, Senhor, Pai, Senhor, ela fique mais firme na tua presença e tenha mudanças materiais também. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Tchau!